Olá, hoje nós vamos falar sobre o PDU, Plano de Desenvolvimento do Usuário, que é um dos protocolos que compõe o Prontuário de Assistência Social, que faz parte da instrumentalidade do Centro-Dia. O PDU é um plano individual de acompanhamento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no Centro-Dia. Ele é um instrumento de planejamento que orienta e sistematiza todo o trabalho a ser desenvolvido com cada pessoa acompanhada no serviço, e ele norteia as ações a serem realizadas pela equipe técnica, que tem o objetivo de viabilizar o cuidado e a convivência social. O PDU tem por função a gestão do trabalho, da equipe, dos recursos, das metas e tempo. Isso significa o quê? Que o PDU materializa o trabalho do Centro-Dia, todo o processo do trabalho, o fazer de cada pessoa da equipe, quais os recursos que vão ser utilizados, os recursos do Centro-Dia, quais são as metas que foram estabelecidas e qual o tempo que vai durar aquele trabalho. O PDU possibilita o acompanhamento das atividades e a avaliação dos resultados, e ele possui um modelo próprio, que é um protocolo que está identificado no Prontuário de Assistência Social. Como elaborar o PDU? A Federação, na metodologia de trabalho do Centro-Dia, recomenda que seja por meio do estudo de caso, que é uma técnica de trabalho, um método de investigação social que consiste numa análise intensiva em amplitude e profundidade do caso. Essa análise intensiva em amplitude significa a perspectiva do fenômeno analisado. O fenômeno é o cuidado e o isolamento social. Qual que é essa perspectiva desse fenômeno? E a análise intensiva em profundidade está focada nos múltiplos aspectos do fenômeno, ou seja, o contexto social. Ele é realizado pelos profissionais que compõem a equipe técnica do serviço, com a participação da pessoa com deficiência e familiares. Os profissionais que compõem a equipe técnica do serviço é o assistente social, o psicólogo, o terapeuta ocupacional e o educador social. Esses profissionais são chamados de técnico de referência do Centro-Dia. A participação da pessoa com deficiência e familiares é de extrema importância, porque atende aos princípios da assistência social, de matricialidade sociofamiliar e de participação. O estudo de caso parte de um conjunto de informações obtida pelo profissional assistente social, que utiliza a acolhida, a entrevista social, a visita domiciliar, caso necessário, a visita institucional e a observação para levantar essas informações. As informações são apresentadas para os participantes da técnica, que são todos os outros demais profissionais, a pessoa com deficiência e a família. A equipe técnica colabora na elaboração do documento, considerando o seu saber específico, ainda com as informações que foram apresentadas pelo assistente social, e os usuários, a pessoa e a família, também participam da técnica, colaborando com seu saber que é próprio, as suas manifestações de desejo e potencialidade, que não pode, em momento nenhum, não ser observado. O estudo de caso envolve, então, uma análise interpretativa das informações que foram obtidas, bem como a proposta de intervenção. Então, essa informação, ela é colhida pelo assistente social, apresentada para todas as pessoas que estão ali naquela técnica, participando do estudo, juntamente com a pessoa e com a família, e todos esses participantes vão interpretar essas informações. E, além de propor
intervenção considerando as informações que foram obtidas. Quando falamos da técnica do estudo de caso, a gente precisa refletir sobre algumas características dessa técnica e a gente precisa também refletir sobre algumas considerações que é importante a gente pensar sobre elas. Vamos às características. Uma das características é a totalidade, ou seja, no estudo de caso devem refletir todos os elementos que compõem a realidade daquele caso. Outra característica é a particularidade. Isso significa que dá uma imagem vivida e uma única situação, ou seja, vem com uma informação que foi realizada, que foi absorvida e é passada no mesmo momento para todos os membros que estão participando da técnica. Outra característica é a realidade. Não só informam, ou seja, não só criam uma imagem, mas como também participam nos problemas, nos paradoxos, nos conflitos, nas situações reais que fazem parte da própria realidade, que é o caso. Uma outra característica é a participação. Os participantes reais do caso, que são equipe e usuários, constroem a realidade que se estuda. Uma outra característica é a negociação. Negocia-se desde o uso da informação obtida, aos papéis durante o estudo, passando pelas perspectivas e significados. Ou seja, como eu estou utilizando uma técnica de trabalho, os usuários, pessoa com deficiência e família, não têm conhecimento daquela técnica, então eu tenho que naquele momento fazer uma negociação, explicar para a família e para a pessoa de que forma que aquilo vai ocorrer. Uma outra característica é a confiabilidade, implica organizações, situações e pessoas na sua vida real e os resultados do estudo podem afetar as suas vidas. A investigação deve ocorrer em circunstâncias que não prejudicam os participantes. Isso significa o quê? Se no momento do estudo de caso tem uma situação que é vexatória, tem uma situação que é sigilosa no momento do estudo de caso, essas informações não são apresentadas. E a última característica é a acessibilidade. A informação derivada daquele caso deve ser acessível para todos, né? Ou seja, eu tenho ali naquela técnica pessoas, muitas vezes, que não têm uma formação de nível superior, eu tenho usuários que a informação precisam chegar para eles de forma acessível, sem usar tantos termos técnicos, para que as pessoas possam participar. Vamos refletir também sobre algumas considerações para na hora do momento do estudo de caso. A primeira coisa nesse momento que a gente precisa fazer é identificar o caso. Quem é a pessoa com deficiência intelectual e quem é a família? A segunda coisa é identificar o contexto social. Quais são as ações e condições de interações em que essas pessoas vivem cotidianamente, desde o microsistema, mesosistema e macrosistema, ou seja, no ambiente social imediato, que inclui a própria família e pessoas mais próximas, no bairro, na vizinhança, no serviço educativo ou laboral, no centro-dia e ainda na própria cidade como um todo. Como é que ele participa dos movimentos existentes, se ele participa da sociedade, né? Qual a participação dele como cidadão. Então, essa é a parte da identificação do contexto social. Uma outra consideração é identificar o problema. Para a gente ter foco, nós precisamos identificar qual o problema ou quais os problemas que vão se buscar soluções, ou seja, quais as situações que fragilizam as pessoas, ou seja, quais são as situações que desencadeiam processos de carência e exclusão social, não só material, como relacional. E prover propostas de intervenção para essas pessoas. No caso do centro-dia,
Lembramos que o problema que o centro-dia vai prover solução é a necessidade de cuidado de terceiro que essa pessoa tem e o isolamento social. A partir daí, eu passo a estudar o caso, ou seja, eu já adquiri conhecimento sobre os sujeitos, sobre o contexto social que ele vive e os problemas identificados. A equipe, com a família e com a pessoa, vai propor soluções para minimizar ou erradicar esses problemas. A partir daí, eu defino as ações que vão ser realizadas, com propostas, metas e responsáveis, que é o quadro de metas do PDU. Além disso, eu mobilizo e avalio as ações realizadas. De que forma que a gente faz isso? Sensibilizo os profissionais, todos os profissionais da equipe, eu sensibilizo os familiares e a pessoa com deficiência no sentido de conscientizá-la com relação à importância das atividades e da cooperação que cada um deles precisa ter e informá-los, inclusive, dos possíveis riscos. Avaliar as ações realizadas significa a equipe refletir: ocorreram mudanças no período estabelecido? Elas foram positivas ou negativas? Os profissionais da equipe, família e pessoa com deficiência ficaram engajados? As vulnerabilidades e riscos sociais identificados foram minimizados ou erradicados? Se não, o que fazer para conseguir alcançar esse propósito? Se sim, o que fazer para manter o aprimoramento desse resultado positivo? Para finalizar, esse é o modelo do protocolo do PDU, que faz parte do Prontuário de Assistência Social. Ele é um dos instrumentos que compõem a instrumentalidade do centro-dia. Ele possui 3 eixos de informação. O primeiro eixo são informações cadastrais. O segundo eixo são os dados de potencialidade da pessoa com deficiência. E o terceiro eixo é o quadro de metas, onde eu identifico o problema e as propostas de intervenção. Ou seja, quais são as situações de vulnerabilidade e risco que aquele sujeito, que aquela pessoa com deficiência tem? De forma prática, qual a necessidade de cuidado de terceiro que foi identificada no momento do estudo de caso? Eu identifico essa necessidade, eu proponho uma intervenção. Quem que vai realizar essa intervenção? De quanto em quanto tempo a equipe vai fazer o acompanhamento? Os resultados que se espera com essa intervenção? Qual que é o prazo que vai ser realizado a intervenção? Vai precisar fazer uma articulação com outro setor, com outra rede, para que essa atividade seja potencializada, e na avaliação os resultados que foram alcançados. Estabelecido o plano de intervenção, o técnico de referência desse usuário assina e a pessoa com deficiência assina. Finalizado o PDU, a coordenação do centro-dia faz uma cópia desse documento e coloca e encaminha para todas as ambiências que aquele usuário vai desenvolver atividade. Isso potencializa e isso traz a responsabilidade do educador das suas metas que ele precisa executar. E se nesse PDU tem alguma ação que é realizada de forma individual pelo assistente social, deve ser feita uma cópia desse PDU também e encaminhado para a técnica para ela dar os encaminhamentos específicos afeto a ela. Dessa forma, nós concluímos aqui o vídeo sobre o Plano de Desenvolvimento do Usuário, PDU.